tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, que tá tudo bem. Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, falando um pouco sobre a gravidez com cisto. Eu já percebi que aqui no canal, depois que eu alterei o título dos meus diários de gravidez, coloquei a informação, né, de que eu tive cisto na gravidez cisto no ovário durante a gravidez. Então, as visualizações do canal nesses vídeos aumentaram muito, então hoje eu vim contar um pouco dessa minha experiência pra vocês. Bom, gente, eu quis falar um pouco de como eu descobri o cisto, e eu descobri assim que eu descobri a gravidez, minha médica ginecologista me pediu ultrassom, e quando eu fui fazer o ultrassom, eu notei que a pessoa que estava fazendo lá, a médica que estava fazendo, ela ficou bem apreensiva e ela me perguntou se eu já sabia da existência de um cisto no meu ovário. Eu disse que não, e ela me disse que o cisto era muito grande e que ela me encaminharia de novo para minha ginecologista para ver o que seria feito durante a gestação, porque era realmente um pouco perigoso. E assim eu fiz, eu já saí de lá com esse ultrassom nas mãos e já fui direto no consultório da minha médica. Quando eu descobri o cisto, quando eu engravidei da Laura, eu ainda fumava, eu ainda era fumante. E eu já tinha decidido que se eu engravidasse eu pararia de fumar, mas até então eu não tinha parado. E no dia que eu descobri esse cisto, eu realmente parei de fumar. Aí a minha médica, eu saí de lá do ultrassom, fui pro consultório da minha médica e quando eu cheguei lá, ela já me encaminhou para um cirurgião, uma pessoa especialista em cisto. E assim eu marquei a consulta com esse cirurgião. E quando eu cheguei lá, eu e meu marido, ele foi bem honesto comigo. Ele me disse que meu cisto era um cisto bem grande e que sim, eu corria alguns riscos, que o cisto poderia romper durante a gestação, poderia impedir um parto normal e várias outras coisas. Mas assim, a que mais eu fiquei com medo foi a do cisto romper. Ele me disse que se rompesse eu sentiria muita dor, sangraria muito e teria que fazer uma cirurgia de emergência. Mas que em todo caso, como a minha gravidez estava evoluindo normalmente, ele não iria me pedir a cirurgia sem necessidade. Então ele disse, daqui pra frente você vai observar. Se você sentir qualquer coisa, você vai direto pro hospital, porque aí vai ter que ser feita uma cirurgia de emergência, mesmo você estando grávida. E ali ele já comunicou que sim, eu e o bebê poderíamos correr risco, mas que era o que tinha que ser feito caso o cisto rompesse, mas que ele não iria mexer com ele só ia acompanhar. E assim foi feito, a gente foi acompanhando esse cisto, e ao longo dos meses da gestação ele foi diminuindo. Então todas as vezes que eu chegava lá, o cisto estava menor, então isso trazia uma certa tranquilidade pra gente. Eu, em momento algum eu senti dor, eu não tive sangramento, então isso foi me deixando tranquila. Mas no meu último mês de gestação, quando eu completei 9 meses, 36 semanas, eu fiz um ultrassom. E nesse ultrassom, o cisto tinha voltado a crescer e ele estava do tamanho que ele estava quando eu comecei a gestação. Então ele estava bem grande e a barriga já estava grande, o neném já estava grande, então já apresentava mais risco, né, por ele estar tão grande. Então eu lembro que na semana, eu acho que eu estava com 38 semanas de gestação, quando eu voltei na minha médica com esse exame e passei pelo cirurgião de novo. O cirurgião voltou a me dizer que ele poderia romper, sim, mas que ali a gente já estava no final da gravidez, então já não teria tanto problema, porque se rompesse seria feito o parto, né, e a cirurgia. E automaticamente ele já me disse que ele achava que eu deveria tentar fazer a cesariana, que ele não achava que eu deveria tentar um parto normal, que era o meu objetivo. Meu objetivo, eu tive um parto humanizado da Sofia. Se vocês ainda não viram, tem vídeo aqui no canal falando sobre o parto humanizado pelo SUS da Sofia. E eu queria de novo o parto humanizado, e a minha médica até falava comigo que ela achava que talvez eu não conseguisse ter um parto tão natural por causa do cisto, mas que o parto normal a gente poderia tentar. E nessa última consulta com o cirurgião, ele já descartou essa possibilidade. Inclusive, ele orientou o meu marido, que era assim, a opinião dele como médico, que ele não arriscaria de tentar o parto normal, porque o próprio esforço que eu faria poderia romper o cisto. Então, que ele recomendava que a gente tentasse a cesárea. Mas aí eu fui para minha ginecologista e pedi muito a ela, perguntei a opinião dela e tudo. Ela chegou a ligar para um obstetra, que seria a pessoa que faria meu parto, né?
que era um plantonista no hospital onde eu iria ganhar a Laura, que era amigo dela. E esse obstetra também me orientou a fazer uma cesariana, porque o que ele me disse foi o seguinte, que quando eu tivesse ela, de qualquer maneira eu teria que fazer a cirurgia para retirar o cisto. Então, como eu já passaria por um procedimento cirúrgico, né? Então já fazia cesariana e ali mesmo ele ia tirar o cisto já. Ver o que dava para ser feito, né? Bem, gente, eu queria falar pra vocês o seguinte, que quando eu fui ganhar a Laura, a minha médica ligou pra esse médico, ele me orientou isso. Ali a gente decidiu que seria feita a cesariana, que já que era o melhor, era o recomendado pra nossa situação, então eu faria. Mas eu queria contar pra vocês que no dia que eu descobri que eu ia fazer a cesariana, eu não fiquei desesperada. Eu não fiquei apavorada, eu não tive medo, eu confiei que era o melhor, que Deus estava fazendo, que era melhor pra mim e pra ela. Mas antes de chegar ao final da gestação, ao longo da gestação da Laura, nossa, eu tinha muito medo. Eu lembro que às vezes eu chorava, eu tinha medo do cisto romper, eu tinha medo de dar qualquer problema, de acontecer alguma coisa com a Laura. Então, assim, eu fiquei bem apreensiva durante a minha gestação. Mas graças a Deus correu tudo bem, o cisto não rompeu, eu fui para cesariana e quando o médico abriu e tirou a Laura, ele me disse que o cisto estava enorme e ele estava segurando os pezinhos da Laura. Então o cisto estava em cima dos pés dela, e então se eu tentasse o parto normal, provavelmente ela iria forçar e o cisto iria romper. Então, que ainda bem que eu tinha escolhido a cesariana. E como eu já falei para vocês no relato do parto dela, foi uma cesariana super humanizada. Eles respeitaram os meus direitos. Eles trouxeram ela, assim que tirou ela da minha barriga, já trouxeram ela para os meus braços. Então, assim, foi super respeitosa a cesariana. Eu nunca tinha passado por procedimento, nunca passei por um procedimento cirúrgico. E foi super tranquilo para mim. Eu confiei naquele médico, eu confiei na decisão daquele médico e da minha médica. Então eu sabia que aquilo era o melhor e assim foi. Depois, quando ele tirou a Laura, né, que a Laura nasceu, a gente já tinha conversado antes do parto. Quando eu cheguei na maternidade, ele conversou comigo e me disse que ele iria me dar duas opções. Ou ele tiraria o meu ovário, onde estava o cisto, ou ele drenaria e cauterizaria o cisto. E perguntou qual que eu preferia. Eu disse que ele fizesse o que achasse melhor quando ele visse a situação, porque ele disse que ele só poderia tomar uma decisão mesmo quando ele visse o cisto. E quando ele encontrou o cisto, ele me disse que estava muito grande, mas que ele ia tentar drenar e cauterizar para eu não perder o ovário. E assim foi feito. Ele drenou, cauterizou. E graças a Deus, eu nunca mais tive nenhum problema com esse ovário. Até hoje, graças a Deus, não apareceu mais nada. Eu já fiz exames depois disso e até hoje não tive nada, graças a Deus. E foi uma cirurgia tranquila, porque como eu já tinha passado pela cesariana, então a minha recuperação foi junto com a cesariana. Então foi super tranquilo, eu não tive nenhum problema. Se você tiver alguma dúvida a respeito do cisto, dos tamanhos, nos diários de gravidez eu falei, cada diário eu contava o tamanho do cisto, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder vocês, entendeu? Eu tenho todos os exames, todos os ultrassons, todas as medidas do cisto guardadas. E qualquer dúvida, se vocês quiserem que eu faça mais algum vídeo contando mais alguma coisa a respeito do cisto, pode ficar à vontade e me pedir aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!